Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, nós estamos de volta para o nosso comentário dominical. Quem acompanhou o debate do ministro Paulo Guedes em São Paulo durante a semana deve ter ficado feliz, porque tudo que eu sempre digo aqui aos domingos, ele finalmente disse. Paulo Guedes finalmente falou a linguagem que nós estamos esperando que ele fale há muito tempo. Economia, senhores, não é nada mais do que compra e venda. O país não está vendendo, o povo não está comprando. Por que o povo não está comprando? Porque o diabo dos juros cavalares rebentaram com 65 milhões de brasileiros no cartão de crédito e no cheque especial. Ora, se 65 milhões de brasileiros saíram do mercado de compra e venda, acabou. Aí você soma nisso os 16 milhões de desempregados, hoje reduzidos a 12 milhões. Mas some 65 com 12. Aí você vai ver o tamanho da pancada. São mais de 75, 77 milhões de brasileiros fora do mercado de compra. Os desempregados que não têm emprego não compram. Estão sofrendo muito, vivendo só Deus sabe como se diz no popular, de Gevi de Beck, não é? E tem mais. Quando se fala em 65 milhões de brasileiros dependurados no cheque especial, senhores, é a classe média baixa. É a classe que mais compra. Esses 65 milhões de brasileiros estão espalhados especialmente nas grandes capitais. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Os estados que mais atrasaram salários no país, incluído o Rio Grande do Norte. Lá na cidade de Natal, o sofrimento é grande, o comércio também caiu as vendas. Paulo Guedes finalmente disse de que vai fazer, além da reforma fiscal, que ele considera imprescindível, a reforma dos juros, a reforma econômica, a guilhotinada nos juros. Eu venho dizendo isso há muito tempo, senhores. Não tem economia que se sustente no mundo com juros cavalares praticados no Brasil. Um desserviço que a Febraban está pregando ao país, impondo ao país. Ministro Paulo Guedes, copie a promessa feita pelo candidato Alckmin do PSDB, que, se eleito, iria abrir as portas do país para um pool de bancos estrangeiros que viessem tantos quantos pudessem vir para o Brasil. E falou dos mais de 10 mil bancos que tem os Estados Unidos, e o Brasil só tem 5, 6 bancos. Que economia banguela é essa, que só tem 6 bancos? Abre as portas do país, que venham os banqueiros internacionais, adentrem ao nosso país e ofereçam juros normais, juros civilizados do primeiro mundo, do mundo civilizado. Nós estamos com 65 milhões de brasileiros fora do mercado de compra e venda. Nunca mais compraram. Se ele não compra, o comércio não vende. Se o comércio não vende, a indústria de calçados, de roupas, de alimentos, de tudo, ela também emperra. Se 65 milhões de brasileiros, mais 12 milhões de desempregados ainda, não estão comprando, essa economia tende a ir à falência. Destruir o governo, destruir a economia. Mas o ministro Paulo Guedes fez um pronunciamento esta semana no encontro em São Paulo, que eu fiz questão de trazer para o portal Jogo Aberto. Você abre o portal Jogo Aberto e na coluna do jornalista Tomás Teixeira tem lá o Pancada Piauí. E o Pancada começa justamente com o pronunciamento que eu coloquei lá. Tirei do YouTube e botei lá para você clicar e ver o que diz o Paulo Guedes. Aí você vai sentir agora o tanto quanto o Paulo Guedes é competente. Ele está consciente, prestem bem atenção,
de que a economia só vai deslanchar não só com a reforma da Previdência, mas também com a reforma fiscal, que ele considera imprescindível. Aí ele entrou nos juros. Não dá para ter economia equilibrada com os juros praticados no Brasil. Nós temos que buscar uma saída para derrubar os juros. Ora, senhores, o vice-presidente José Alencar, de saudosa memória, era o maior empresário de Minas, vice-presidente do Lula. Ele implorava: presidente, acabe com esses juros cavalares, eles vão destruir a economia do país. Ora, quem estava dizendo isso era o empresário mais rico do país, mais rico de Belo Horizonte, de Minas Gerais, José Alencar, que foi vice-presidente da República do presidente Lula. Ministro Paulo Guedes, parabéns. Esperamos muito esse pronunciamento seu. Até dizia aqui, será que o Satanás da Febraban já dominou o ministro Paulo Guedes, que ele não fala em juros? Finalmente, Vossa Excelência falou em juros. E eu estou destacando o seu pronunciamento, colocando no portal jogoaberto.com, lá na coluna do jornalista Tomás Teixeira, a primeira matéria do Pancada, da parte da minha coluna denominada de Pancada Piauí, porque lá eu bato mesmo, eu bato firme, eu bato para valer, porque jornalismo é aquele que bate, não é aquele que alisa político, não, que alisa governante, não. Jornalismo é aquele que mostra a verdade e ajuda o presidente a governar, os governadores a governar, os prefeitos a governar, orientando, mostrando quais caminhos devem ser seguidos para conduzir o país, para conduzir o seu estado e o seu município. O Brasil é muito mal governado. O Brasil não tem planejamento de resultado em alguns estados, como é o caso do Piauí, e muitos municípios. Não se governa sem planejamento de resultado. Primeiro você pensa, depois planeja e depois executa o projeto pensado. Mas para isso necessário se faz que o governante tenha uma consultoria de categoria internacional, de economistas bem formados, não um economista qualquer, de PhDs em economia, para discutir com competência, com dinâmica, o que deve ser feito pela economia do país e pelo seu povo. Ministro Paulo Guedes, parabéns ao presidente Bolsonaro por ter escolhido um homem com tanta consciência, com tanta responsabilidade, com tanta vontade de fazer a coisa certa, como escolheu Vossa Excelência. Eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento de São Paulo, naquele encontro com banqueiros e com empresários. Vossa Excelência deu uma aula de economia e chegou no ponto, no parâmetro que eu sempre comento, que eu sempre bato, que é a necessidade da derrubada dos juros. Ou a gente derruba esses juros, ou os juros cavalares do cartão de crédito e do cheque especial vão destruir a economia do país. Imaginou o ministro Paulo Guedes abrindo uma negociação para quem deve o cartão de crédito, cheque especial, com juros baixos, prestações módicas, voltarmos ao comércio, 65 milhões de compradores, empregos para mais 12 milhões de desempregados, com a reforma da Previdência, com a reforma da economia, com a reforma fiscal. Aí sim é quando vai começar o governo de Bolsonaro. Eu entendo, e eu costumo dizer, que o governo de Bolsonaro ainda não começou. Por quê? Porque são 7 meses para fazer a reforma da Previdência. Será que vão levar 7 para fazer a reforma fiscal? Mais 7 para derrubar os juros? Aí acabou o governo. Passou da metade do governo, não vai ter nada. Daí a responsabilidade de todos, de parlamentares, de ministros de estados, governadores, tem que se enquadrar, os governadores têm que entrar na reforma da Previdência agora no Senado, sob pena de ficar debaixo de taca, porque os estados, a maioria, não suportam. O Piauí, que é um dos estados mais frágil economicamente falando da federação,
paga 1 bilhão por mês de aposentado, tirando de investimentos que poderiam sair para a microempresa, para canais de irrigação, para a irrigação do campo, para o progresso e para o desenvolvimento. Parabéns, ministro Paulo Guedes. Fiquei feliz, porque eu vi finalmente o ministro Paulo Guedes dizer que não tem economia que se sustente com juros tão cavalares praticados no Brasil. É o nosso comentário de hoje, prometendo voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, direto, simples, com competência, orientando a população, mostrando ao povo que tem que ser feito pelo país, pelo Estado, pelo município e pelo seu povo. Ministro Guedes, devolva as compras dos 65 milhões de brasileiros no cartão e no cheque, que a economia vai deslanchar. É o nosso comentário de hoje e até o próximo domingo. Tchau.